Pessoal, boa noite. Eu já vou começando a aula por um motivo simples. Hoje vamos estudar padrões de projeto, certo? E tem um momento aqui inicial importante que ainda não cai em prova. Então, para os últimos retardatários chegarem, a gente tem bastante assunto para ver hoje. Então, vou aproveitar esse tempinho aqui, enquanto 5 minutinhos aqui, a gente vai ter uma conversa inicial. A primeira conversa que a gente vai ter hoje é a seguinte, pessoal. A matéria de hoje, assim como várias outras anteriores, tem umas características bastante peculiares. Sempre no início do curso, o pessoal pergunta assim, professor, qual que é o livro assim, que você indica para essa matéria sua? Aí eu digo o seguinte, ih, rapaz, lascou-se. Tem uma lista de livros, porque são assuntos totalmente distintos. Então o cara começa ali estudando Java, depois ele vai para Java E, depois tem XML no meio, tem Web Services, tem SOA, tem padrões de projeto. Cada um é um assunto diferente com um livro diferente. Não tem um livro só que tem tudo, tá? É difícil de ter isso na bibliografia. Essa matéria não, pessoal. Ela tem essa característica, tá? Então, só tem uma única referência sobre esse assunto para vocês estudarem para provas de concurso, tá? Então, o livro sobre padrões de projeto que os concursos cobram é esse livro aqui, ó, Padrões de Projeto. Dessa galera, são 4 autores, que a gente chama carinhosamente de Gangue dos 4. Então, só tem uma referência. Tem aqui o livro em português, tá? Já está inclusive obsoleto. Esses livros, pessoal, são os que são cobrados em provas de concurso. Então, quando eles pegam os textos para cobrarem as questões, elas vêm desses 2 livros aqui. E aí vocês compram eles, logicamente, vocês não iriam baixar, eu tenho certeza disso, de canto nenhum. Sobre os livros, pessoal, esses livros são péssimos para vocês lerem. Então, eu não recomendo que vocês leiam esses livros que caem em prova, porque eles não são didáticos. É mais ou menos como você pegar e estudar para a Polícia Federal, vai cair direito penal, e você pega a lei seca lá e começa a estudar. É meio difícil estudar a lei, a gente chama de lei seca, né? Não é a lei seca do... Mas é estudar a lei pura. Pode entrar. Então, estudar a lei seca é difícil porque não tem contexto, o cara não sabe a jurisprudência, ele não sabe os casos especiais. É a mesma coisa desse livro aqui, é uma leitura muito densa, é difícil. Então, eu não recomendo a leitura. Se vocês quiserem ler, tem outros livros para vocês entenderem o que está escrito aqui. Aí tem o Use a Cabeça Java, tem Padrões de Projeto em Java, Use a Cabeça Padrões de Projeto, tem o Padrões de Projeto em Java. O fato é que aqui eu vou mostrar para vocês, a gente tem elementos suficientes para vocês seguirem bem com essa parte de padrões de projeto, sem ter que conhecer todo o livro. Eu vou especificar isso posteriormente para vocês. Tá? Então, essa é a primeira conversa que eu gostaria de ter com vocês. Nessa aula de hoje, nós temos um único livro, que é esse livro que está aqui. É diferente de outras, tá, pessoal? Tem uma referência. Tá? Então, tem um lugar de onde você copiar. As questões de prova vêm daqui. É diferente da parte de Java. Pessoal, de onde o cara tira as questões de Java? Sei lá, da cabeça dele. Aqui não. Tem um lugar de onde vêm todas as questões. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é uma contextualização. Tá? E é também uma parte inicial importante. A aula de hoje é dedicada aos padrões de projeto, estão ali no meio. Só que os padrões de projeto, eles estão num contexto. Isso é o que eu quero que vocês entendam também. Então, existe, pessoal, um contexto mais amplo de padrões de uma forma geral, que é essa bola que está aqui. Esses são os padrões de arquitetura. Tá? São tipos de padrões também. Então, existe um contexto mais amplo, que são padrões de arquitetura. Arquitetura. Os padrões de arquitetura também estão documentados no livro, tá? É um livro que a gente chama de POSA. É o Pattern Oriented Software Architecture. POSA. É o Pattern Oriented Software Architecture. Então tem um livro lá, não é o escopo de vocês para esse curso aqui, que documenta esses caras. Me dá um exemplo, só para entender, a gente está contextualizando. Então, como contexto, aqui um exemplo é o padrão MVC, que nós estudamos aqui, Model View Controller, na aula de JSF. E até a gente vai dar uma repassada rápida nele aqui também. Então, esse é o mais amplo, tá? São desafios maiores, o nível de granularidade é muito maior, é mais amplo. No nível de detalhamento menor, então em nível de projeto, entram esses outros caras ali. Aqui vão entrar esses que são foco da aula de hoje. Então aqui, ó, no nível de detalhamento menor, a gente já tem aqui os padrões de projeto. Por exemplo, e eu vou
depois descrever o que esses são os padrões GeoF e o Java EE. Esses aqui são os que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, nós vamos estudar esses caras aqui, ó, padrões de projeto. Eles têm dois tipos básicos, tá, pessoal? São os padrões GeoF, isso aqui é de Gang dos Quatro, Gang of Four, tá? Referência aos 4 autores do livro que eu destaquei para vocês, aquele livro chamado Padrões de Projeto Design Patterns. Então, os 4 autores é a Gangue dos 4, e eles definiram 23 padrões de projeto que nós vamos estudar aqui. Eu até escrevi os padrões de projeto ali, porque eu vou riscando ele mais à frente. Agora, pessoal, não são os únicos tipos de padrão, tem padrão para tudo, tá? Então viram mods aqui, nego quer escrever um livro, inventa um padrão novo, padrão para Ajax. Aí o cara, existem os padrões para Ajax. Então não são só padrões GeoF que existem. Existem padrões específicos, por exemplo, para Java EE. São desafios específicos da plataforma Java no ambiente corporativo. Esses aqui, pessoal, são padrões com soluções voltadas para orientação objeto. Tá? Então, esses caras aqui, ó, são só orientação objeto. Esse aqui é Java EE, ambiente corporativo. Aí tem para linguagem imperativa, tem para Ajax, tem para JavaScript. Aí o cara inventa lá os padrões que ele quiser, desde que faça sentido no contexto de trabalho dele. Bom, esse é aquele segundo nível ali de granularidade. Lembrando, esses são orientados a objeto. Eles vão fazer uso de polimorfismo, de coisas que a gente estudou aqui nas aulas anteriores. O nível mais básico, pessoal, são os idiomas. Tá? Os idiomas são desafios de linguagem mesmo. Então, é coisa de linguagem de programação. Aqui não, é projeto. Tá? Então, aqui é diagrama, é modelo, entendimento, conceito de orientação a objeto. Aqui é um nível arquitetural, pensamento em termos de um sistema como um todo. Aqui vem os idiomas. Os idiomas são desafios específicos de uma linguagem. Então, tem idioma para C#, tem idioma para Java. É coisa de linguagem mesmo. Tipo, como é que eu faço tratamento de exceção em Java? Aí o cara tem um trechinho de código Java de como que ele faz o tratamento de exceção. Esse é o nível mais básico dos padrões. Aqui a gente fala de linguagem de programação. Tá? Então, tem esses 3 níveis. E isso aqui ainda não é a parte mais relevante. É só para vocês entenderem onde nós estamos. Lembrando disso aqui, eu coloquei, apesar que não seja ainda o foco principal, eu coloquei até questões sobre isso aqui. Para ver que até isso é cobrado. Vou também falar um pouco mais tarde sobre isso. Então veja só, para uma arquitetura de aplicações Java EE, os padrões de projeto podem ser classificados em 2 categorias. Os padrões de desenvolvimento geral de software e os padrões que identificam desafios específicos J2EE. É verdade, tá, pessoal? São esses que eu coloquei aqui, ó. São os padrões gerais orientados a objetos, o da Gangue dos 4, e os padrões específicos de Java EE. Existem mesmo esses 2 tipos que estão aqui. Então, existem essas 2 categorias. Os padrões gerais são os da Gangue dos 4 e os padrões que identificam desafios específicos de Java EE. Então, esses 2 tipos de padrão, e tem outros, inclusive menos conhecidos, que nem que inventando aí para vender livro. Depois, a gente falou de MVC aqui. MVC, Model View Controller, é um padrão arquitetural. A gente falou bastante dele na aula de JCF. Ele é um padrão recomendado para aplicações interativas. Uma aplicação organizada nesse modelo em 3 módulos. Esses módulos são separados. Um para o modelo da aplicação com representação de dados e lógica de negócio. O segundo com visões que fornecem apresentação e input do usuário. E o terceiro para o controlador de despacho, pedidos e controle de fluxo. Perfeito também. O padrão MVC tem a parte do modelo. Na parte do modelo é onde está a lógica de negócio. E é onde está... Então aqui está a lógica de negócio e onde estão as suas entidades. Seu negócio em si, esse é o seu modelo. Tem a visão é a camada de apresentação. Aqui ele chamou de apresentação de dados e input do usuário. E o terceiro é um controlador que despacha pedidos e faz controle de fluxo. Tá aqui, controle de fluxo. Correto também, são características do padrão MVC. Bom, para fechar a nossa introdução, tem outra pergunta interessante sobre aqui essa visão geral. Diz o seguinte: qual que é a arquitetura de software? E é uma arquitetura, de forma geral, muito utilizada para desenvolvimento de aplicações web, onde a lógica da aplicação é implementada em uma camada separada da interface do usuário, separado da interface onde está a entrada de dados e apresentação, e onde a comunicação entre essas camadas se dá através de uma classe ou de uma camada controladora. Qual que é esse padrão, pessoal?
Padrão MVC está aqui na letra D. Pronto, essa era uma introdução. Isso aqui era só para a gente falar um contexto geral. Aproveitei para colocar algumas questões para mostrar que isso também cai em prova. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, ótimo. Eu comecei até a aula mais cedo porque essa parte era introdutória. Agora começa o que interessa.